calor do verão pressionava os ombros de Mason enquanto ele se aventurava mais profundamente na floresta familiar atrás de sua casa de infância. Aos 8 anos de idade, a floresta havia se tornado seu santuário, seu playground, um mundo onde a imaginação reinava suprema entre os antigos carvalhos e bordos de açúcar que povoavam a orla da floresta estadual de Arcádia. Crescer no sul rural de Rhode Island significava liberdade que a maioria das crianças nas cidades nunca conheceria. Nenhuma televisão entulhava sua mente com medos fabricados. Seu mundo era tátil, imediato e vasto. O chão da floresta parecia macio sob os pés descalços de Mason enquanto ele navegava pela luz do sol salpicada. As cigarras cantavam sua sinfonia rítmica, uma trilha sonora para inúmeras aventuras nesta floresta. A clareira, em particular, sempre foi especial para ele. Um círculo perfeito, onde flores silvestres dançavam na brisa sob um céu impossivelmente azul. Mason costumava vir aqui sozinho, construindo fortes com galhos caídos, ou simplesmente observando as nuvens passarem no alto, imaginando formas e histórias em suas formas em constante mudança. Aquele dia começou como qualquer outro. O orvalho da manhã havia evaporado há muito tempo sob o sol de julho, deixando para trás o cheiro terroso de solo quente e agulhas de pinheiro cozidas pelo sol. Mason saiu depois do almoço com um sanduíche de manteiga de amendoim enfiado no bolso para mais tarde, determinado a explorar o riacho que cortava a borda oeste da floresta. No entanto, de alguma forma, seu caminho o levou até aqui, para esta clareira familiar. Embora mais tarde ele não tivesse nenhuma lembrança da jornada, nenhuma lembrança do que o atraiu para este lugar naquele preciso momento. O tempo pareceu desacelerar quando Mason entrou no centro da clareira. O coro de sons da floresta, pássaros cantando, folhas farfalhando, chamados distantes dos cães dos vizinhos, tudo desapareceu em um silêncio anormal. Até a brisa parecia prender a respiração. A atenção de Mason foi atraída para cima, não por movimento ou som, mas por uma consciência instintiva de que algo estava diferente. Algo estava errado. Ali, suspenso no céu claro de verão, aproximadamente 30 a 40 pés acima do solo, pairava um objeto diferente de tudo que Mason já tinha visto. Cinza metálico e perfeitamente simétrico, lembrava-lhe 2 pratos de torta pressionados juntos nas bordas. A superfície parecia lisa, quase líquida na forma como refletia a luz do sol, mas de alguma forma a absorvia simultaneamente. Sem costuras, sem janelas, sem sinais de propulsão, apenas um disco perfeito e silencioso, suspenso como se a gravidade fosse apenas uma sugestão que ele escolheu ignorar. Mason ficou paralisado, incapaz de se mover, incapaz até mesmo de piscar. Seu coração batia contra suas costelas tão violentamente que ele sentiu que poderia machucar, enquanto um terror gelado inundava suas veias. Este não era o medo fabricado, de histórias de fantasmas contadas ao redor de fogueiras ou monstros imaginários espreitando sob as camas. Este era um horror primitivo e visceral que alcançava profundamente o âmago de seu ser. Cada instinto gritava perigo, mas ele permaneceu congelado, preso no olhar silencioso de algo que ele não conseguia compreender. O ar quente do verão ficou frio ao redor dele. Mason sentiu cada folha de grama entre os dedos dos pés com clareza. Hiperrealista, sentiu cada gota individual de suor congelar em sua testa, sentiu seus pulmões lutando para respirar, enquanto o tempo se estendia infinitamente diante dele. Naqueles segundos intermináveis, a clareira se transformou de um lugar de maravilhas da infância em um palco para algo impossível.
algo que se gravaria permanentemente em sua memória enquanto simultaneamente apagava tudo ao seu redor. E então, sem aviso, sem som, o objeto se moveu. Não um desvio suave ou aceleração gradual, mas uma explosão impossível de velocidade que desafiava a física. Ele disparou diagonalmente para cima, deixando nada além de céu azul vazio e um borrão visual momentâneo, como se o próprio tecido da realidade lutasse para explicar tal movimento. Em um momento, ele dominava o céu acima da clareira. No próximo, ele simplesmente sumiu. Mason nunca se lembraria de quanto tempo ficou ali depois, ou como encontrou o caminho de casa. A memória existia isoladamente. Um globo de neve perfeito, de terror encapsulado no tempo, desconectado do antes e do depois. À medida que a infância dava lugar à adolescência e depois à idade adulta, a memória permanecia vívida, enquanto muito mais desaparecia. Às vezes, em sonhos, ele sentia o mesmo terror rastejante. Acordava com sensações fantasmagóricas de grama entre os dedos dos pés e o sol de verão em sua pele, e se perguntava o que realmente aconteceu naquela clareira tantos anos atrás. O que Mason não poderia saber naquela época era que sua experiência isolada era apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Um que só começaria a tomar forma décadas depois, quando uma conversa comum em um jantar de família destruiria os alicerces do que ele acreditava sobre aquele dia de verão, sobre sua casa de infância e sobre a floresta tranquila que tinha sido seu playground. 25 anos se passaram antes que a verdade começasse a se revelar. A vida levou Mason para longe da pequena cidade de Rhode Island, de sua juventude. Faculdade, carreira, casamento, tudo o levando progressivamente para mais longe da orla da floresta estadual de Arcádia. No entanto, não importava quanta distância ele colocasse entre si e aquela clareira, a memória permanecia cristalina, inalterada pelo tempo ou pela compreensão. Ela ficava em sua mente como uma farpa, algo estranho que havia se infiltrado sob a pele de sua consciência, ocasionalmente pulsando com significado inexplicável. O jantar de domingo no novo apartamento de seus pais tinha sido normal até então. Carne assada e batatas, as histórias de sua mãe sobre o clube do livro do bairro, as reclamações de seu pai sobre a aposentadoria ser mais movimentada do que o trabalho real. A conversa serpenteou confortavelmente até que alguém mencionou as recentes audiências do Congresso sobre fenômenos aéreos não identificados. Muita bobagem, seu pai murmurou, pegando seu copo de chá gelado. Mason deu de ombros. Não sei. Há muitas testemunhas confiáveis se apresentando ultimamente. As palavras pairaram no ar, enquanto Mason de repente se sentiu compelido a compartilhar sua própria experiência. Algo que ele não discutia com seus pais desde a infância. Ainda penso no que vi na floresta naquele dia, ele disse calmamente. Aquele disco de metal pairando na clareira, como ele desapareceu num piscar de olhos. Ele esperava as respostas desdenhosas de sempre, sugestões de uma imaginação hiperativa ou talvez um sonho mal lembrado. O que ele não esperava era o olhar que passou entre seus pais. Uma comunicação silenciosa, carregada de significado não dito. O quê? Mason perguntou, largando seu garfo. O que você não está me contando? As mãos de sua mãe tremeram nervosamente, alisando a toalha de mesa. Nós nunca quisemos assustá-lo, Mason. Não parecia haver sentido em conectar pontos que era melhor deixar desconectados. Que pontos? Mason sentiu seu coração acelerar. A mesma resposta instintiva que ele havia experimentado naquela clareira há tanto tempo.
Seu pai suspirou pesadamente, o peso de segredos de décadas atrás, evidente na queda de seus ombros. A mulher que era dona da nossa casa antes de nós, Sra. Abernathy, ela tinha problemas. Achamos que ela era apenas excêntrica no começo, mas o corretor imobiliário finalmente nos disse por que o imóvel tinha um preço tão razoável. Ela acreditava que estava sendo sequestrada. Sua mãe interrompeu, a voz quase um sussurro. Por alienígenas, regularmente. Ela converteu a despensa da cozinha no que ela chamava de sala segura. Reforçou a porta, forrou as paredes com papel alumínio, guardou suprimentos lá. Encontramos diários escondidos no sótão anos depois, dezenas deles, detalhando suas experiências. A boca de Mason ficou seca. Você nunca me contou isso. Por que faríamos? Seu pai rebateu. Você era uma criança. Nós removemos todo aquele absurdo antes de nos mudarmos. Pintamos por cima do papel alumínio. Transformamos tudo de volta em uma despensa normal. Achamos que era o fim. O quarto ficou frio de repente, apesar da noite de verão. Lá fora, as cigarras começaram seu coro noturno, mas para Mason elas soavam como um zumbido estático que encheu seus ouvidos naquele dia na clareira. Um som do qual ele não se lembrava até aquele exato momento. Tem mais, não tem? Mason pressionou, reconhecendo a hesitação nas expressões de seus pais. Seu pai se afastou da mesa, caminhando até a janela que dava para o gramado bem cuidado do condomínio. Cerca de 2 anos antes da sua experiência, houve relatos na vizinhança. 3 famílias diferentes alegaram ter visto objetos em forma de disco entrando e saindo da floresta estadual. Os Hendersons, os Patels, até mesmo o velho Sr. McGuinty, que nunca acreditou em nada que não pudesse tocar com as próprias mãos. Todos eles viram alguma coisa. A mente de Mason girou, tentando processar essa nova informação que simultaneamente validava e complicava sua memória. Por que você não me contou isso quando cheguei em casa aterrorizada naquele dia? Porque sua mãe disse suavemente. Nós achamos que isso só pioraria as coisas. Você pareceu esquecer disso tão rápido depois. Você nunca mais mencionou isso por meses. Quando finalmente o fez, pareceu um sonho meio lembrado para você. Nós achamos melhor deixar assim. Seu pai se virou da janela, sua expressão estranhamente vulnerável. E teve a noite em que cheguei em casa do segundo turno na fábrica. Deve ter sido mais ou menos na mesma hora que você viu. Eu vi 3 feixes de luz, perfeitamente retos como lasers, estendendo-se da floresta pelo céu, então se curvando para cima em um ângulo perfeito. Eles ficaram lá inabaláveis por mais de 1 hora. Eu acordei sua mãe para ver. Eu pensei que fosse a aurora boreal no começo, sua mãe acrescentou. Mas a aurora boreal não cria formas geométricas perfeitas. Elas não ficam fixas no lugar assim. Mason sentiu como se o chão estivesse se inclinando sob ele. Sua memória isolada, que existia como uma estranha anomalia por 25 anos, de repente era parte de um padrão. Um padrão que seus pais haviam deliberadamente escondido dele. Por que agora? Ele conseguiu perguntar. Por que me contar tudo isso agora? Seu pai voltou para a mesa, acomodando-se pesadamente em sua cadeira. Porque no mês passado, quando estávamos limpando o sótão para nos mudarmos para cá, encontramos outra coisa da Sra. Abernathy, uma caixa que nunca tínhamos notado antes, escondida no beirado. Dentro havia uma coleção de amostras de solo etiquetadas por data, fotografias de estranhos padrões de queima na clareira da floresta, a mesma clareira onde você viu seu disco, e um mapa da floresta estadual de Arcádia com locais marcados. Um desses locais era nosso quintal. As mãos de Mason tremeram quando seu pai deslizou um envelope amarelado sobre a mesa.
Dentro estavam as fotografias que seu pai havia mencionado. Polaroids do final dos anos 1970, mostrando padrões circulares, perfeitos queimados no mato da floresta. As imagens eram inconfundivelmente da clareira da infância de Mason. A outra coisa, disse sua mãe com a voz trêmula. Algo que nunca contamos a ninguém. Na noite anterior, quando o encontramos voltando da floresta naquele dia, o dia em que viu o disco. Ouvimos você falando durante o sono, não apenas resmungando, mas tendo uma conversa completa, usando palavras e conceitos que nenhuma criança de 8 anos deveria saber. Quando o verificamos, você estava sentado ereto na cama, olhos abertos, mas sem nos ver. Você estava falando sobre o ciclo de retorno e continuidade do espécime. Você mencionou algo chamado os Observadores de Arcádia e disse que eles estavam concluindo sua pesquisa. Suor frio escorria pela testa de Mason enquanto imagens fragmentadas começavam a surgir em sua mente. Fragmentos de memória que estavam enterrados sob o momento singular de ver o disco. Ele se lembrou de mãos que não eram mãos, uma luz que penetrava seus pensamentos e uma sensação de estar aterrorizado e curiosamente calmo ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, continuou seu pai, você não tinha nenhuma lembrança dessa conversa. E depois da sua experiência na clareira, você começou a sonambulismo. Nós o encontrávamos parado na orla da floresta à noite, olhando para o céu. Isso continuou por meses. Mason sentou-se em silêncio atordoado, tentando reconciliar essas revelações com a narrativa de sua vida que ele havia construído. A memória isolada que o assombrava era apenas a ponta de um iceberg, um único fragmento visível de algo muito maior e mais complexo que estava abaixo da superfície de sua consciência. Preciso voltar, ele se ouviu dizer. Preciso ver a clareira novamente. Seus pais trocaram outro olhar preocupado. Mason, sua mãe começou gentilmente, a floresta não está mais lá. 5 anos depois que nos mudamos, o Estado vendeu aquela seção para incorporadores. É uma subdivisão agora, Arcadia Meadows. Eles nivelaram tudo, incluindo sua clareira. Mas Mason não estava mais ouvindo. Sua mente estava correndo de volta no tempo, montando peças de quebra-cabeça que de repente pareciam se encaixar, com uma clareza assustadora. Seu fascínio infantil pela astronomia. As cicatrizes inexplicáveis na parte inferior das costas que nenhum médico conseguia identificar. Os sonhos recorrentes de cair para cima na escuridão. Os ataques de pânico que atingiam sem aviso sempre que ele ouvia certas frequências de som. Preciso ver os diários da Sra. Abernathy, ele disse com firmeza. Você ainda os tem? Seu pai assentiu relutantemente. No depósito. Mas Mason, você tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Algumas perguntas são melhores deixadas sem resposta. Mas Mason sabia com absoluta certeza que havia passado do ponto de escolher a ignorância. O que quer que tenha acontecido, naquela clareira, o que quer que tenha acontecido na floresta atrás de sua casa de infância, era parte dele agora, ativado por essas revelações como um código adormecido executado de repente. Preciso saber, ele disse simplesmente. Tudo! O depósito nos arredores de Providence parecia apropriadamente ameaçador, enquanto nuvens de tempestade se acumulavam no alto. O pai de Mason, relutantemente, forneceu a chave e o número da unidade, fazendo-o prometer ligar depois. O que quer que você encontre aí, seu pai avisou. Lembre-se de que você era feliz antes de saber. Um relâmpago brilhou quando Mason abriu a porta de metal, revelando caixas de papelão empilhadas em fileiras organizadas.
os detritos físicos de uma vida catalogada e contida. Ele encontrou o que procurava no canto de trás. Uma caixa de papelão surrada com o rótulo A. Documentos na caligrafia precisa de seu pai. Lá dentro, 12 diários encadernados em couro registravam 20 anos da vida de Abigail Abernathy ao longo da floresta estadual de Arcádia. Mason se acomodou no chão frio de concreto e começou a ler, o trovão fornecendo uma trilha sonora adequada para o horror que se desenrolava. O diário mais antigo, datado de 1965, documentava observações comuns da vida selvagem e mudanças sazonais. Em 1967, as entradas começaram a notar fenômenos de luz incomuns e distúrbios eletromagnéticos que afetavam eletrodomésticos. Em 1970, a primeira menção de visitantes apareceu. Descrita clinicamente a princípio, depois com desespero crescente, conforme os encontros aumentavam. As mãos de Mason tremeram quando ele reconheceu descrições da mesma nave em forma de disco que ele tinha visto, detalhadas com a precisão de alguém que a tinha observado não uma, mas dezenas de vezes. A caligrafia de Abernathy se deteriorou ao longo dos anos, tornando-se frenética, paranoica, mas mantendo um compromisso quase científico em documentar datas, horários, reações físicas e mudanças no ambiente ao redor. Uma passagem de junho de 1978 fez seu sangue gelar. Eles estão interessados em linhagens genéticas. Eles explicaram, embora não em palavras, que certas famílias contêm marcadores que cultivaram por gerações. Eles me mostraram mapas de linhagens que remontam a séculos, a minha entre elas. Eles indicaram que os próximos habitantes desta casa seriam significativos. Quando perguntei o porquê, eles apenas responderam: a criança será uma ponte. Mason olhou para as palavras, um zumbido agudo começando em seus ouvidos. Junho de 1978 foi o mês em que seus pais compraram a casa. Lá fora, a tempestade se intensificou, a chuva martelando contra o telhado de metal do depósito. Folheando vários diários, Mason encontrou entradas detalhando as tentativas de Abernathy de avisar seus pais, como ela havia sido descartada como mentalmente instável, como ela então recorreu a esconder evidências por toda a propriedade, evidências que seus pais haviam sistematicamente removido ou ignorado. O diário final continha desenhos detalhados de seres que fizeram a pele de Mason arrepiar com o reconhecimento. Figuras altas e esbeltas, com olhos enormes e dedos alongados. Não os homenzinhos verdes caricaturais da cultura popular, mas algo muito mais perturbador em suas proporções quase humanas. Ao lado de um desenho, Abernathy havia escrito: eles explicaram que seu interesse abrange milênios. O que quer que eles busquem não será concluído durante minha vida. Eles selecionaram o garoto que vai morar aqui em seguida. Um trovão estalou diretamente sobre sua cabeça quando Mason virou a última página para encontrar um recorte de jornal amarelado. Mulher local internada após tentativa de invasão. O artigo detalhava como Abigail Abernathy foi presa tentando entrar na casa dos Walters, sua casa de infância, no meio da noite, 9 meses depois de eles terem se mudado, quando sua mãe estava no 3º trimestre de gravidez dele. O telefone de Mason tocou, assustando-o tanto que ele derrubou a caixa. O nome de sua mãe apareceu na tela: Mason. Sua voz estava tensa de preocupação. Você leu os diários? Sim, ele conseguiu dizer, sua boca seca como o deserto. Mãe, Abernathy tentou invadir nossa casa quando você estava grávida de mim? O silêncio que se seguiu continha multidões. Mason, me escute com muita atenção, sua mãe finalmente disse.
Seu pai não sabe que estou ligando. Há coisas que nem ele sabe. Coisas que nunca contei a ninguém. O coração de Mason batia forte contra suas costelas. Me diga. Abernathy não tentou simplesmente invadir. Ela conseguiu 2 semanas antes daquele incidente. Eu estava sozinho, tirando uma soneca à tarde. Acordei e a encontrei de pé sobre mim, colocando algo na minha barriga, algum tipo de dispositivo que brilhava em azul. Ela disse que estava tentando proteger o bebê, proteger você, neutralizando algo que eles tinham feito. Antes que eu pudesse gritar, ela apertou um botão e ouvi esse pulso. Não doeu, mas senti você se mover violentamente dentro de mim. Quando seu pai chegou em casa, ela tinha ido embora. Nunca relatei por quê. A voz de sua mãe falhou, porque naquela noite eu tive um sonho tão vívido que não poderia ter sido apenas um sonho. Eu os vi, Mason. Os mesmos seres que você nos descreveria mais tarde após sua experiência na clareira. Eles estavam ao redor de nossa cama, se comunicavam sem falar. Me mostravam visões de você, não como um bebê, mas como um homem adulto parado em uma porta de luz. Eles o chamavam de ponto de convergência. Relâmpagos iluminavam a unidade de armazenamento em flashes estroboscópicos, enquanto Mason lutava para processar o que estava ouvindo. No dia seguinte, encontrei uma carta de Abernathy em nossa caixa de correio. Dizia: fiz o que pude para alterar a programação deles. A criança ainda será o foco deles, mas agora ele terá uma escolha. Queimei a carta, convencido de que eram os devaneios de uma mulher perturbada. Quando a levaram embora semanas depois, me senti aliviado, como se uma ameaça tivesse sido removida. A voz de Mason era quase inaudível. Que escolha, mãe? Que programação? Não sei, ela sussurrou. Mas depois da sua experiência na clareira, você mudou, Mason. Você se tornou diferente, mais focado, mais intuitivo. Seu teste de QI na escola deu tão alto que eles fizeram você fazer de novo. Você conseguia resolver equações matemáticas que seu pai, um engenheiro, não conseguia entender. Nós dissemos a nós mesmos que era um talento natural, mas no fundo, Mason fechou os olhos, as memórias de repente inundando de volta com clareza cristalina. Noite após noite, acordando com equações em sua mente, fórmulas complexas que ele rabiscava freneticamente em cadernos antes que desaparecessem. Seu desejo obsessivo de estudar astrofísica, o estranho conforto que ele encontrava em olhar para as estrelas. Há algo mais naquele depósito, Mason, sua mãe continuou. Algo que seu pai não sabe que eu guardei. No fundo da caixa estava escrito Coisas de Bebê de Mason. Um envelope contendo o dispositivo que Abernathy usou naquele dia, ou pelo menos parte dele. Ele quebrou quando ela o ativou e ela deixou os pedaços para trás. Eu o guardei todos esses anos, sem nunca saber por que não conseguia me obrigar a jogá-lo fora. Como se guiado por algo além do pensamento consciente, Mason foi até outra pilha de caixas, encontrando a que sua mãe descreveu. Dentro, sob roupas amareladas de bebê e primeiros sapatos, havia um envelope pardo lacrado. Com dedos trêmulos, ele o abriu e encontrou componentes de metal retorcidos, diferentes de qualquer tecnologia que ele reconhecesse. Material iridescente que parecia mudar de cor conforme ele o girava, respondendo ao seu toque com um zumbido fraco e agudo. No momento em que o som chegou aos seus ouvidos, algo se desbloqueou na mente de Mason. Uma comporta de memória se abrindo. Não apenas os 30 segundos isolados na clareira, mas tudo o que veio antes e depois. Os seres que o levaram, os testes que eles realizaram, as mensagens que eles implantaram,
As alterações genéticas abrangendo gerações, culminando nele e, o mais importante, a escolha que eles disseram que viria. Conforme a compreensão surgiu, o metal fragmentado em sua mão começou a brilhar, primeiro fracamente, depois com brilho crescente. Padrões apareceram em sua superfície, símbolos intrincados que Mason de alguma forma entendeu como coordenadas. Coordenadas cósmicas. Seu telefone estalou com a voz de sua mãe. Mason, o que está acontecendo? Eu me lembro de tudo agora. Ele sussurrou, observando o metal se remodelar em sua palma, formando um disco perfeito do tamanho de uma moeda. Eles estavam me preparando a humanidade para algo que estava por vir. Algo que eles temem. Lá fora, a tempestade atingiu seu clímax enquanto a chuva dava lugar a um silêncio anormal. Mason saiu da unidade de armazenamento, olhando para o céu, onde as nuvens agora se separavam em um círculo perfeito, revelando um vazio sem estrelas. E naquele momento, ele soube. A escolha era agora. Amanheceu em Providence, enquanto Mason estava no terreno vazio onde havia um depósito poucas horas antes. As autoridades mais tarde atribuiriam o desaparecimento da estrutura a uma anomalia meteorológica. Uma explicação conveniente para uma verdade inconveniente. Mason olhou para sua palma vazia, onde o disco estava, sabendo que nunca seria capaz de explicar completamente o que havia acontecido durante aquelas horas desaparecidas. Nem para a polícia, nem para seus pais, nem mesmo para si mesmo. A escolha havia sido feita. 3 dias depois, Mason sentou-se em frente aos pais na sala de estar do condomínio, o silêncio pesado pontuado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Um presente de casamento da senhora Abernathy, sua mãe acabara de revelar, enviado do local onde ela havia vivido seus últimos anos. Você parece diferente. Seu pai finalmente disse, estudando o rosto de Mason com o intenso escrutínio de alguém procurando por mudanças em uma paisagem familiar. Mason sorriu levemente. Eu sou diferente. E o mesmo. Sua mãe estendeu a mão sobre a mesa de centro, seus dedos pairando logo acima de sua mão, como se tivesse medo de que ele pudesse se dissolver ao seu toque. O que aconteceu naquela noite? Mason, a polícia disse que você foi a última pessoa vista naquele depósito antes do que quer que tenha acontecido, aconteceu. Como ele poderia explicar a convergência de linhas do tempo? A intervenção cósmica que Abernathy havia iniciado décadas atrás com seu ato desesperado. A escolha para a qual ele havia sido preparado a vida inteira. Servir como canal ou barreira, abrir a porta ou fechá-la permanentemente. O que eu vivenciei naquela clareira quando criança, Mason começou cuidadosamente. Não foi apenas um encontro isolado, foi o começo de algo. Um processo que vem se desenrolando durante toda a minha vida. O que Abernathy fez quando invadiu nossa casa naquele dia foi alterar seus planos. Ela não os impediu. Ela não conseguiu. Mas ela criou um caminho alternativo. Seu pai se inclinou para a frente, a testa franzida. O que você está dizendo, Mason? Que você foi, o quê? Escolhido por alienígenas? Não escolhido, Mason corrigiu. Criado. Por gerações, eles têm feito modificações genéticas sutis em certas linhagens, incluindo a de Abernathy, incluindo a nossa. Eles precisavam de alguém que pudesse servir como uma interface entre nossas espécies, por um momento que eles estavam antecipando há séculos. A mão de sua mãe tremeu quando ela finalmente tocou a dele. O dispositivo que eu guardei, o que Abernathy usou. O que era? Uma chave de reinicialização, Mason explicou.
Quando ela usou em você durante sua gravidez, ela não interrompeu a programação deles. Ela a modificou. Ela me deu a habilidade de escolher quando o momento chegasse. Sem a intervenção dela, eu teria sido apenas um recipiente, sem vontade própria. Do lado de fora da janela, um cardeal pousou no alimentador de pássaros, vermelho brilhante contra o cenário mundano de paisagismo suburbano. Mason observou, maravilhado com a beleza simples de coisas comuns que ele talvez nunca mais tivesse visto. 3 noites atrás, naquele depósito, eu fiz essa escolha, ele continuou. Eles vieram atrás de mim. Não apenas os seres que eu conheci quando criança, mas outros, mais velhos e mais poderosos. Eles me mostraram o que está por vir. Uma convergência de realidades. Um momento em que algo vasto e incompreensível cruza com nosso universo. Eles têm preparado a Terra como um portal. A mente pragmática de engenheiro de seu pai lutava visivelmente com conceitos além de seu alcance. Um portal para o quê? Não o quê. Onde? Eles existem em múltiplas dimensões simultaneamente. O que eu vi como uma nave em forma de disco era meramente uma fatia tridimensional de um objeto multidimensional cruzando com nossa realidade. Eles precisam do nosso mundo, especificamente as propriedades eletromagnéticas únicas de certos locais, incluindo a floresta Arcádia, para estabilizar uma passagem. Os olhos de sua mãe se arregalaram. E eles precisavam de você para abri-lo. Mason assentiu lentamente. Esse era o plano original deles. O ápice de gerações de manipulação genética, criar um humano com a arquitetura neurológica específica capaz de ativar o portal. Mas, graças à intervenção de Abernathy, eu tive uma escolha. Que escolha você fez? Perguntou seu pai, a voz quase um sussurro. Mason olhou para seus pais. Realmente olhou para eles, memorizando as linhas de preocupação gravadas ao redor de seus olhos, os fios grisalhos atravessando o cabelo outrora ruivo de sua mãe, os calos nas mãos trabalhadoras de seu pai. Essas pessoas comuns que o criaram em circunstâncias extraordinárias, nunca compreendendo completamente o drama cósmico que se desenrolava em seu quintal. Eu escolhi a humanidade, ele disse simplesmente. Mas não da maneira que eles ou Abernathy previram. Eu não abri o portal, mas também não o fechei permanentemente. Eu o redirecionei. Ele estendeu a palma virada para cima, concentrando-se brevemente até que um pequeno ponto de luz apareceu, expandindo-se para formar uma projeção holográfica de coordenadas interestelares. Mostrei a eles outro caminho, outro local, longe da Terra, onde eles poderiam atingir seu objetivo sem colocar nosso mundo em perigo. Ofereci-me para ajudá-los a encontrá-lo, para trabalhar com eles, em vez de para eles. Era uma solução que nenhum dos lados havia considerado. A luz em sua palma piscou e morreu quando Mason fechou os dedos. Eles se foram por enquanto, mas retornarão quando verificarem o local alternativo. Daqui a meses, talvez anos, e quando o fizerem, precisarão da minha ajuda para estabelecer a conexão. Ele sorriu fracamente. Parece que Abernathy estava certo, afinal, eu sou uma ponte, mas não do tipo que eles pretendiam inicialmente. Seu pai balançou a cabeça. Décadas de ceticismo prático, guerreando com a impossibilidade diante dele. Como podemos acreditar em qualquer coisa disso, Mason? Parece como os delírios de uma mulher perturbada que viveu em nossa casa 30 anos atrás. Mason concluiu. Eu sei. Se eu não tivesse passado por isso, eu também não acreditaria. Mas perguntem a si mesmos. Como vocês explicam o que aconteceu com aquele depósito? O círculo perfeito cortado de concreto sólido, sem detritos, sem explicação?
Como vocês explicam as experiências idênticas relatadas por indivíduos não conectados ao longo de décadas? Como vocês explicam isso? Mason puxou o colarinho para trás para revelar uma pequena marca na base do pescoço. Um padrão intrincado de círculos interligados que pareciam mudar e se mover quando vistos. Diretamente. Isso apareceu na noite do incidente do depósito. Não é uma tatuagem, não é uma queimadura, é uma interface viva, a tecnologia deles integrada à minha biologia. Por meio dela, posso me comunicar com eles por grandes distâncias, ajudar a coordenar o trabalho necessário para estabelecer o portal alternativo. A mente científica de sua mãe, ela tinha sido professora de biologia antes de se aposentar, não resistiu em estender a mão para examinar a marca. É quente, ela murmurou, e pulsante. Está vivo em certo sentido, Mason explicou. Uma conexão simbiótica que me permite servir como embaixador sem ser controlado. Essa foi minha escolha. Parceria em vez de subjugação, cooperação em vez de conquista. Não espero que você entenda completamente. Eu ainda estou me acostumando. Com isso, seu pai se recostou, passando a mão pelo cabelo ralo. O que acontece agora? Nós simplesmente voltamos à vida normal, fingindo que nada disso aconteceu. Mason riu suavemente do absurdo. Não acho que normal seja mais uma opção, mas nos adaptamos. Vou continuar meu trabalho na universidade. Minha pesquisa em astrofísica, de repente, tem aplicações muito práticas. Vou me preparar para o retorno deles, ajudar a estabelecer protocolos para eventual contato controlado. E nós? Perguntou sua mãe. Qual é o nosso papel em tudo isso? Mason estendeu a mão, pegando as mãos de ambos. Continuem fazendo o que sempre fizeram. Sejam meus pais. Me amem. Lembrem-me da minha humanidade. Isso é mais importante agora do que nunca. Porque ao escolher ser uma ponte em vez de uma porta, me comprometi a preservar o que nos torna humanos, mesmo quando alcançamos além do nosso mundo. Preciso que me ajudem a lembrar disso. Enquanto a luz da tarde entrava pelas venezianas, pintando listras na sala de estar comum de um condomínio comum, 3 pessoas estavam sentadas em silêncio. 2 lutando para assimilar uma nova realidade, uma carregando o peso dos mundos em seus ombros. Mais tarde, quando Mason se preparava para sair, seu pai o puxou para um abraço inesperado. Sabe, ele disse rispidamente, depois que você viu aquela coisa na clareira quando criança, fiquei com medo de que eles voltassem para te pegar. Passamos anos dormindo com um taco de beisebol ao lado da cama. Acho que o tempo todo era de você que eles tinham medo. Medo de que você pudesse escolher diferente do que eles planejaram. Mason sorriu. A Abernathy sabia. É por isso que ela fez o que fez. Ela sabia que o livre-arbítrio era a única variável que eles não podiam prever ou controlar completamente. Sua mãe se juntou a eles, completando o círculo familiar. Você acha que ela ainda está por aí em algum lugar? Observando, Mason olhou para a janela, onde o crepúsculo se reunia e as primeiras estrelas perfuravam o céu escuro. Acho que ela cumpriu seu propósito. Ela alterou o curso de algo posto em movimento séculos atrás. Ela me deu a habilidade de escolher e, ao fazer isso, pode ter mudado o destino de 2 civilizações. Enquanto dirigia para longe, Mason olhou pelo espelho retrovisor para seus pais parados na porta. Pessoas comuns envolvidas em uma história extraordinária. No céu acima, uma única estrela pulsava com brilho incomum, visível apenas para ele. Uma confirmação de que, enquanto este capítulo estava terminando, a história maior estava apenas começando. A clareira na floresta de Arcádia já havia desaparecido há muito tempo, arrasada para dar lugar ao desenvolvimento suburbano. Mas sua importância permaneceu.
um ponto de conexão onde o terror de uma criança havia colocado em movimento eventos que eventualmente ecoariam através das galáxias. Mason tocou a interface viva em seu pescoço, sentindo o pulso suave que o conectava a seres a vastas distâncias de distância, e fez uma promessa silenciosa aos dois mundos que ele agora conectava. Algumas perguntas não têm respostas perfeitas, algumas memórias não têm explicações completas. Mas nos espaços entre a certeza, naquela clareira onde a realidade havia se dobrado, mas não quebrado, Mason havia encontrado não apenas a verdade, mas um propósito. Os visitantes silenciosos de Arcádia vieram em busca de uma porta e encontraram, em vez disso, um guia. E naquele resultado inesperado estava a esperança de um futuro que nenhum dos lados poderia ter imaginado sozinho.